Atenção, o ouvinte que acompanhar o programa do sindicato durante essa semana pela internet e ligar ou avisar no sindicato que escutou esse recado, estará concorrendo a um relógio de parede da FETAG. Promoção válida somente nessa semana do dia 3 de março até o dia 10 de março. Muita sorte e tenha um ótimo programa de informação. O nosso cordial bom dia aos ouvintes dessa emissora, também aos associados e associadas no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Paulo das Missões. Na edição do programa de hoje temos os seguintes assuntos. Inicialmente, falar um pouco sobre as dívidas dos agricultores, uma vez que saíram duas resoluções nesta semana, que permite a prorrogação das operações de custeio pecuário e investimento não amparadas pelo Proagro, independente das atividades financiadas, para agricultores familiares de municípios com decreto de emergência após 1º de dezembro de 2011. Então, diz o seguinte: prorroga para até 31 de julho de 2012 o vencimento das parcelas vencidas e vincendas entre 1º de janeiro a 30 de julho de 2012, das operações de custeio safra 2011 e 2012, desde que não amparadas pelo Proagro ou outra modalidade de seguro agropecuário. Para os produtores rurais que tiverem redução ou perda superior a 30% da renda, desde que comprovada por laudo técnico, poderão prorrogar as operações de custeio em até 5 parcelas anuais, com o vencimento da primeira parcela fixada para até 1 ano após a data da formalização da negociação. Então, assim, os agricultores que perderam mais de 30% podem renegociar o custeio desse ano, os custeios pecuários também em até 5 vezes, com o primeiro vencimento em 2013, ou prorrogar ou renegociar até 100% das parcelas de investimentos e custeios anteriores para até 1 ano após o vencimento ou distribuí-las nas parcelas restantes. Então, assim, sobre as renegociações de dívidas, procurem informar-se junto ao sindicato, porque através do programa, muitas vezes, o produtor não entende, mas podem procurar informar-se junto ao sindicato ou também direto com os gerentes das agências dos bancos. Então, procurem informar-se bem antes de pagar os seus financiamentos. Lembrete, nesta terça-feira, não estarei atendendo no sindicato, pois estarei participando da reunião da regional em Santa Rosa. Cadastro anual dos animais. Mais uma vez, informando que o cadastro anual dos animais deve ser feito até o final de março. Advogados. Os advogados virão atender nesta segunda-feira, dia 5, pela parte da tarde. Oculista virá no dia 7, quarta-feira, pela parte da tarde também. O especialista em tratamento no nervo ciático virá novamente no dia 15. No dia 15, pela parte da tarde, a partir das 1h. Segundo grito de alerta, Missões Fronteira Noroeste. Como todos sabem, no ano passado teve a mobilização em São Luís Gonzaga. E este ano será em Santa Rosa, também no dia 12 de abril. E tem algumas propostas que serão tratadas ou lançadas naquele dia. Sobre a geração de renda, que o Programa de Garantia de Preços Mínimos para os produtos da agricultura familiar, financiados e não financiados, sejam fixados, levando em conta todos os custos de produção. Tributação diferenciada para os insumos de produção de cesta básica da agricultura familiar. Exemplo, óleo diesel e adubos. Então, entende-se que o óleo diesel usado para a lavoura dos agricultores familiares e os insumos deveria ser sem imposto, que reduziria muito o custo de produção. Sobre o crédito rural, um bônus de adimplência de 30% sobre o custeio e parcelas de investimento. Então, será pedido 30% dos custeios pecuários para quem pagar em dia e também nos investimentos. São algumas propostas que serão levadas aos governos estadual e federal. Também sobre a produção sustentável sobre o meio ambiente.
uma compensação ambiental para a agricultura familiar. A proposta é de 3 salários mínimos por ano para aquele que preserva o seu mato que não pode mais derrubar, porque muitos têm 30% a 40% de mato e se quer derrubar uma árvore não pode. Então, pede-se que o governo indenize por ano aqueles agricultores que ainda preservam a sua mata. E sobre a previdência rural, a manutenção dos direitos adquiridos, pois sabe-se que tem um projeto de lei que quer aumentar a idade para 60 anos para a mulher e 65 para o homem. Isso não podemos permitir, então precisamos lutar contra isso. É um direito adquirido com muita luta há muitos anos atrás. Então são algumas das propostas que são levadas nesta mobilização. E os interessados a partir desta segunda-feira já poderão dar o nome com o número da carteira de identidade para participar. Iremos dispor de um ônibus que será pago pelo sindicato no dia 12 de abril. Então, os interessados deem o seu nome junto ao sindicato. E na continuação deste programa, com vocês, o funcionário Milton com mais algumas informações. Um bom dia a todos. Meu bom dia a todos. Então, continuando com mais informações, então vamos ao assunto que vai ser o mais falado nos próximos dias no sindicato, que é a entrega da semente forageira de inverno. Os contratos já estão prontos e a listagem também já conferida. Então, para poder retirar, a anuidade deverá estar em dia e outras contas, como forageiras e sementes de milho já vencidos, também impedem a retirada. Os contratos também têm uma cláusula em que cada um autoriza que, se não efetuar o pagamento dentro do prazo, a divulgar o seu nome. Mas sempre será usado o bom senso, ou seja, primeiro tentamos avisar pessoalmente, depois será colocado no quadro mural e depois no programa de rádio e, por último, então, via judicial. Só um esclarecimento sobre a questão de não entregarmos a semente picado. Então, muitos não entenderam ou entenderam algo diferente. Mas explicando então melhor, seria assim. A maioria tem encomendado 6, 8, 10 e até 16 sacos por família. E aí, quer retirar, por exemplo, 4 sacos num dia, 4 sacos na semana seguinte e o resto no mês que vem. Então, é isso que nós não queremos, pois é muito ruim de nós controlarmos isso. Então, poderá retirar cada vez tudo o que estiver escrito no contrato. Isso então retira de uma vez e não separadamente. Então, por isso que sugerimos assinar o contrato e entregar para o seu freteiro. E nós temos já contatados alguns freteiros. Então, por exemplo, na Sicília e arredores pode ser com o Érico, o presidente. Outros são, então, a Agropecuária Paulistana de René Schnorr, outro parceiro, a Agropecuária Trevisan e ainda a Agropecuária Schons. Então, se tiver outras pessoas interessadas em fazer frete, poderão dar o seu nome, qualquer um poderá retirar. Então, a pessoa assina o contrato no sindicato, entrega o bilhete para essas pessoas e também acerta já o frete com eles. Quem retirar durante essa semana deverá mesmo carregar então a sua semente. E o sindicato colocará alguém para ajudar a carregar a partir do dia 13 de março. Então, na semana do pagamento do leite. Isso porque se a gente começa a carregar essas sementes, então logo começa a suar e a gente fica sujo e depois a gente é para mexer com documentos. Então, isso não dá muito certo. Então, a partir da outra semana terá pessoas da diretoria para auxiliar, para carregar essa semente.
Milho da Conab. Estamos em fase de assinatura dos cadastros e vamos fazer isso até o dia 15 de março. Após essa data, a listagem será entregue para aprovação no Conselho. Quem menos pressa nisso tem é o governo, que até o momento não divulgou ainda a portaria. E quando isso acontecer, irá demorar no mínimo mais 3 semanas. A nossa previsão é de não trazer esse milho antes do início de maio, pois os armazéns estarão ocupados com a soja. E a preocupação maior é para também ter esse milho só para o inverno, pois agora dá para se defender ainda. Quantidade de chuvas. Então registramos no sindicato em fevereiro um volume de chuvas de 209 milímetros, o que ainda não recuperou a água dos açudes, poços e rios. Já em dezembro foram registrados apenas 40 milímetros. Temos o edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária. Vou ler só o resumo, pois temos muito assunto para o dia de hoje. Então, essa Assembleia será no dia 28 de março de 2012, no Salão Paroquial, com início às 14 horas. E assuntos principais são a prestação de contas do ano passado e também a apresentação das fotos das 20 casas concluídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E também assuntos gerais. Grupos de casas. O grupo que está terminando já entregamos a documentação final e o fiscal deverá vir nos próximos dias. Ainda não tem marcado a reunião. O grupo de casas que está encaminhado a documentação. Durante a semana recebemos a informação que os documentos e o projeto já foram aprovados pela Caixa. Falta agora só sermos chamados para assinar o contrato. Esse projeto tem R$25 mil a fundo perdido por beneficiário e a casa é de 60 metros quadrados. E casas para novos interessados. Vamos abrir inscrição nova pelo final do mês de março, início de abril. Inclusive, casa nova e também reforma. Sementes forrageiras retiradas em 2011 e ainda não quitadas. São 70 contratos em aberto ainda. E os mesmos serão avisados aos poucos. Alguns devem ter esquecido e outros já é de costume. Referente à questão da devolução do valor pago pela semente de milho. Então, quem já pagou? Isso vai ser feito após o prazo do vencimento, depois que o governo mandar isso por escrito que terá anistia. Pois tem a questão ainda do safrinha, que não se sabe se também vai ser perdoado ou não. Até nós fazermos isso, então, será só depois do dia 30 de junho. INCRAS. Novamente informamos que em sextas-feiras não lidamos com o cadastro do INCRA, pois sempre tem a gravação do programa de rádio e também a maioria quer isso sempre com urgência, coisas que geralmente 20, 30 anos ninguém se preocupou em arrumar. Então isso pode ser feito em qualquer época do ano, mas não em sextas-feiras. Temos também o recado da Sicredi. Então, associado da Sicredi União, participe do processo assemblear de sua cooperativa de crédito. Vamos juntos decidir o futuro do nosso negócio. Então, a Assembleia de Núcleo de São Paulo das Missões, dia 20 de março, numa terça-feira, e credenciamento 19h30, início pontual 20 horas, local Clube 7 de setembro. Então, Assembleia da Sicredi. E aviso da Emater, avisa que dia 6, terça-feira, terá encontro com o Clube de Mães na comunidade da linha Avante. E assim chegamos ao final de mais um programa de informações. Estaremos de volta na próxima semana. Bom dia a todos. Atenção, o ouvinte que acompanhar o programa do sindicato durante essa semana pela internet e ligar ou avisar no sindicato que escutou esse recado, estará concorrendo a um relógio de parede da FETAG. Promoção válida somente nessa semana do dia 3 de março até o dia 10 de março. Muita sorte e tenha um ótimo programa de informação.